Você coloca um chatbot de IA para atender os seus clientes, parece ótimo, ele te poupa muito tempo, é rápido, inteligente, até que um dia ele promete para o seu cliente um reembolso que não era devido, passa alguma informação errada ou compartilha um dado que não podia ter sido compartilhado. Eu pensei isso outro dia, quando fui tirar uma dúvida com um contador digital, e aí eu percebi que eu estava tratando de uma informação bem importante para mim e na verdade eu estava falando com uma inteligência artificial. E aí bateu essa dúvida, eu pensei nisso. Será que essa empresa parou para pensar o que acontece se esse chat me der uma instrução errada e isso causar um problema na minha empresa? Já pensou sobre isso? Eu sou Laila Araújo, advogada com mais de 15 anos de experiência em direito digital e startups no Brasil e na Alemanha. E hoje eu vou te mostrar onde isso pode virar problema jurídico de verdade e o que fazer para evitar isso. Vamos lá? Bem, a inteligência artificial tá aí para nos ajudar e, de fato, hoje em dia tá todo mundo colocando nos seus produtos digitais. Em uma tarde você conecta um API e conecta com o seu produto, tem um atendente que te auxilia 24 horas, atende seus leads, conversa com seus clientes, agiliza bastante seu processo. A maioria dos founders trata isso só como mais uma ferramenta, sem pensar nas possíveis consequências jurídicas. Mas no fundo, a inteligência artificial ela tem uma certa autonomia e é diferente de um software que só processa planilhas. Porque ela toma decisão sozinha, promete coisas e comete erros de um jeito que talvez um humano não cometeria. Bem, hoje no Brasil ainda não tem nenhuma legislação que regulamenta a inteligência artificial. Mas temos o Código Civil que fala sobre responsabilidade quando você está prestando um serviço. Temos também o Código de Defesa do Consumidor, é claro. E a regra é simples: quem usa a inteligência artificial responde pelo erro dela, da mesma forma que responderia se fosse um atendente humano. Isso vale para situações diferentes. Por exemplo, se a IA prometeu alguma coisa que a sua empresa não pretendia cumprir, se a IA erra uma informação que causa algum prejuízo para o seu cliente, se a IA, por exemplo, vaza algum tipo de dado pessoal, porque vai estar infringindo a LGPD. Em todos esses casos, mesmo que você use inteligência artificial de terceiros, o seu cliente não vai processar o OpenAI, a Anthropic, vai processar você que tem, ou vai querer algum tipo de compensação de você que tenha relação com esse cliente. Sem falar no dano à sua reputação, claro. Então, não tô dizendo para você parar de usar inteligência artificial, por favor, eu também uso no meu negócio, mas tem alguns passos que vão te dar segurança jurídica para que você evite problemas. Delimite claramente as situações que a inteligência artificial vai se envolver no negócio. Se o problema é sensível, pense em escalonar isso para um ser humano que vai, com certeza, saber resolver melhor a questão. A IA precisa saber que ela não tem que resolver tudo sozinha, que em determinados casos ela não tem essa capacidade e ela tem que passar para uma pessoa. Por exemplo, não sei, um reembolso, alguma reclamação que fuja um pouco ali do usual. Antes de colocar a inteligência artificial no seu produto, revise o contrato. Normalmente nesses contratos, as empresas desenvolvedoras de inteligência artificial, elas se isentam de responsabilidade. Então, mesmo que a questão tenha sido um problema da empresa de inteligência artificial, você acaba respondendo sozinho. Ou seja, o risco fica quase sempre 100% do seu lado e não da empresa que desenvolveu a tecnologia. Faça um mapeamento dos seus dados e delimite muito bem o tipo de dado que a sua inteligência artificial pode acessar, principalmente dados de cliente, porque um erro de configuração errado poderia virar um problema de infração à Lei Geral de Proteção de Dados. E algo muito simples e é algo que eu não estou vendo por aí, talvez porque ainda não há uma legislação sobre inteligência artificial no Brasil.
mas que é o princípio básico e tudo que regulamenta a inteligência artificial na legislação europeia, por exemplo, que é a transparência. Eu vejo que tem muitas empresas hoje que elas configuram chatbot ou outros tipos de atendimento através da inteligência artificial, mas elas querem fazer com que essas inteligências, se passem por humanos. Só que isso é um grande erro. Transparência é muito importante. Deixe claro para o seu cliente que ele está falando com uma inteligência artificial. Esse tipo de preocupação te traz, inclusive, uma imagem de uma empresa que se preocupa com compliance. Além disso, tem muito cliente que depois descobre que estava falando com inteligência artificial e sente um certo desconforto. Talvez até se sinta um pouco enganado. Foi assim um pouco a forma como eu senti, mesmo logo percebendo, né, que eu tava falando com uma inteligência artificial, eu pensei, bem, eu tô fazendo uma pergunta muito séria para que uma inteligência artificial esteja me respondendo e não um ser humano que vai me dar uma garantia de que esse é o caminho que eu tenho que tomar. Então, pense nisso. Bem, esse é um tema que ainda vai crescer muito, com certeza. Existe projeto de lei no Brasil para regulamentar a inteligência artificial. No futuro, com certeza, vão ter mais regras. Mas o que eu digo para os meus clientes é, enquanto não há regras, se antecipe. Se antecipe para te prevenir de ter dor de cabeça, problemas, e se antecipe também para ficar bem com o seu cliente, para se mostrar como uma empresa consciente, que se preocupa. Se você trabalha com produto digital, inteligência artificial, e esse vídeo te fez pensar e isso está acontecendo na sua empresa, mande esse vídeo para quem contrata com você. Por aqui eu sempre falo de direito e tecnologia, propriedade intelectual. Se você gosta desse tema, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.